Inclusive, essa daí é a pauta que a gente vai iniciar agora, porque você sabia que o medo exagerado de alguma coisa ou de alguma situação, enfim, pode paralisar uma pessoa? Gente, a gente vai falar agora sobre fobia, tá? A gente trouxe aqui no estúdio para conversar com a gente a psicóloga Nicole Ornelas, que vai esclarecer para a gente um pouquinho melhor sobre esse assunto. Boa tarde, doutora, seja muito bem-vinda. Obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Eu queria já começar, doutora, falando já desse medo, né, que algumas pessoas têm e que pode causar esse dano tão forte, abalar a vida de uma pessoa, né? Mas antes, até da gente iniciar, eu queria já deixar aberta aí as nossas linhas, o nosso zap. Você que está aí acompanhando pode assistir, pode mandar o seu zap agora. Pega o telefone e manda o zap, é o 71, que é o DDD, 99986 0008, 9986-0008, como está aí na sua tela. Mais uma vez, boa tarde, doutora. Boa tarde. E queria que explicasse um pouquinho mais sobre essas pessoas que sentem fobia. Sim, a fobia, como você mesmo mencionou, ele é aquele medo mais exagerado. A gente tem um medo, que é um mecanismo de defesa do nosso organismo, onde faz com que a gente reflita, pare, frente a situações. Ao atravessar a rua, por exemplo, a gente precisa do medo, daquela emoção, para não simplesmente atravessar e acontecer algo pior. Só que o que acontece com a fobia, que é esse medo exagerado, é quando ela passa da normalidade, é um medo que passa da normalidade e acaba atrapalhando a sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho, com os seus amigos. Então, é aquele medo que paralisa a sua vida diante das situações mesmo. Pronto. É normal, doutora, esse medo, essa certa precaução, isso é aceitável? Ou a gente tem que estar atento quando fica um pouco desencorajado para estar praticando, dando um passo a mais na nossa vida? Na verdade, o medo ou a fobia, nesse sentido, ela é normal. Como eu falei, é um mecanismo de defesa, a gente precisa, ela tem uma importância na nossa vida. Só que a gente deve se atentar aos sinais quando começar a ter sintomas físicos ou sintomas psicológicos, como insônia, aquela preocupação excessiva, aquele pensamento que chega a beirar uma obsessão, você deixa de fazer coisas, deixa de frequentar lugares por conta desse medo, né? Porque a gente coloca, na verdade, aquela intensidade maior, né? Então, a gente acaba deixando de fazer muitas coisas por conta desse medo. Então, assim, é normal até um certo limite, mas se começar a atrapalhar a vida, já não é mais normal. Pronto. Os pacientes que te procuram, doutora, quais as fobias mais comuns? Quais os medos assim, mais comuns? Temos o medo de elevador ali, aquela fobia de elevador, né? Ao entrar no elevador. Temos a fobia de falar em público. Muitas pessoas têm esse receio, chega a passar mal, tem sudorese, taquicardia, chega a desmaiar. Então, a gente atende um pouco esse público. Tem aquele medo da agulha. Na pandemia também a gente viu muitos vídeos sobre isso. Virou até meme, mas é um assunto bastante sério, né? Não dá para a gente banalizar esse ponto. Então, tem pessoas que realmente, de fato, têm aquela fobia mesmo de agulha, de avião, entre outros, que eu atendo. Pronto. Quais principais sintomas assim que a pessoa que sofre de algum tipo de fobia pode estar desenvolvendo? Sintoma não, mas eu falo assim, quais as consequências que o medo pode trazer para a vida da pessoa? Tem gente que desmaia, tem gente, como você acabou de falar, fica passando mal, né? Sudorese, a mão trêmula, fica gelado. Bom, eu vou Pode ter trazer... consequências maiores? Sim, com certeza. A fobia pode desencadear uma síndrome do pânico, porque a fobia também é um transtorno de ansiedade, porque os sintomas são bem parecidos ali. Então, a pessoa, ao adquirir uma síndrome do pânico, ela, de fato, ela deixa até de sair de casa por conta disso. E eu gosto de trazer um exemplo bem importante. Por exemplo, uma pessoa, você como entrevistador, você trabalha com o público, você está às vezes no trabalho externo ou está dentro do estúdio e muitas vezes, de repente, se por acaso você tivesse uma fobia ao falar em público ou estar em contato com pessoas, dificilmente você ia conseguir fazer o seu trabalho. Então, as consequências maiores são nessas questões, quando você deixa de fazer algo do seu dia a dia.
né? Você precisa estar aqui, você precisa trabalhar. Então, é importante que vença essa limitação. Esse medo, né? Esse medo. Qual a diferença entre fobia e medo? Medo mesmo normal. Eu tenho medo de cachorro, tenho medo disso, mas quando que a gente sabe que aquele medo é o medo que não é fobia? Então, o medo é aquela emoção básica, como eu mencionei, onde a gente precisa do medo para a nossa vida. Como naquele filme Divertidamente. A gente tem aquelas emoções, a alegria, a tristeza, a raiva, o medo. E quando uma sai, né? Quando uma sai do cenário, tudo descompensa, tudo vira de cabeça para baixo. Então, quando a gente potencializa aquele medo ou dá muita vazão para os nossos pensamentos, porque a fobia, muitas vezes, são medos irreais, são mini medos irreais por trás. Então, a gente começa a alimentar esses mini medos e que muitas vezes nunca existiram, nunca aconteceram, e a gente vai alimentando e se levando para um caminho sem fim, né? Pronto. Só reforçar aqui o telefone, gente, 71999860008. 999860008. 99860008 é o nosso zap, tá? Você já pode mandar. Já tem aqui algumas perguntas bem interessantes aqui, tá? Que eu já vou começar a falar com a doutora. Mas daqui a pouco... E agora a gente vai retomar aqui nosso papo sobre fobia, porque eu estou aqui sem acreditar, né? Porque está muita mensagem chegando. Você aí pode pegar agora o seu celular, mandar o seu zap agora aqui para a gente. Estamos ao vivo, 2 horas e 7 minutos, no 719-9986-0008. Doutora, é o seguinte, aqui. Falando de fobia, gostaria que a doutora falasse sobre a emetofobia, que é o medo exagerado da ânsia de vômito e ver outras pessoas vomitando. Isso tem impactado muito a minha vida, pois começo a chorar, fico suando, saio correndo ao ver alguém passando por isso. Tomo até medicação para prevenir a ânsia de vômito, caso necessite algum tratamento que tenha como efeito colateral o vômito. De onde vem essa fobia, doutora? Está aqui a Rosiane, lá de Alagoinhas, que está acompanhando a gente. Bom, geralmente a gente tem algumas situações que podem estar relacionadas às origens dessas fobias. Temos a fobia que é por conta de cargas emocionais, quando, por exemplo, você sofre um acidente de carro e, de repente, após esse acidente, você não consegue mais entrar dentro do veículo ou até dirigir. Então, temos a fobia que ela vem através do convívio ali com outra pessoa. Então, a gente tem essa fobia que a gente aprende pela convivência mesmo. E tem a fobia congênita que você nasce, né? Com esses traços que vêm ali do DNA, na genética, você traz nesses genes algumas características que ao longo da vida também vai influenciando. Então, nesse caso, é preciso fazer uma investigação, fazer um mapeamento, para a gente poder identificar onde é que pode estar a sua origem, porque eu não tenho como te dizer com precisão, de fato, o porquê que você tem essa vontade, essa aversão, né, por conta do vômito e essas coisas. Pronto. Doutora, eu tenho um transtorno de ansiedade e tomo sertralina. Tenho muito medo de morrer. Que tipo de fobia é essa? Essa daí é a Neide, de Santo Antônio de Jesus. Medo de morrer. É muito comum o medo de morrer e ela vem muito por trás dos mini-medos da fobia, né? Por exemplo, quando você vai fazer um mapeamento de uma pessoa que tem medo de avião, geralmente não é o medo do avião, é medo do que pode acontecer se o avião cair, que, consequentemente, é o medo da morte, né? Então, a gente trata ali os medos primários, os medos secundários, que estão em volta dessas emoções, desses sentimentos que tem ali na pessoa, né? Pronto, lembrando mais uma vez, o nosso zap é o 71999860008. Doutora, morro de medo da máquina de ressonância. Está aqui a Marice, do Rio Vermelho. Eu vou emendar com outra pergunta aqui. Boa tarde, doutora. Sou diabética e tenho medo de agulha. Na hora de medir, né, a diabetes, minhas mãos começam a ficar muito suadas. Isso é fobia? Maria, lá de Feira de Santana. Bom, sobre a máquina de ressonância, é muito comum a claustrofobia, né? Que é aquele lugar fechado, que dá essa sensação de sufocamento. Então, sim, é uma fobia, é bem comum, acontece muito, e aí é necessário, de fato, a intervenção para poder fazer essa terapia de enfrentamento,
porque, de fato, provavelmente não vai ser nem a primeira nem a última vez que ela vai fazer esse tipo de exame, então ela precisa enfrentar para não acontecer maiores danos, né? E na outra pergunta, referente à agulha, também, eu até mencionei um pouco aqui, pode sim ser caracterizada uma fobia se atrapalha a sua vida, se te traz um certo tipo de sofrimento e você, de fato, não consegue ali tomar suas vacinas, ou seja lá qual for a medicação, então é importante também rever isso e buscar a devida ajuda. Pronto. Doutora, aos 9 anos de idade, cadê, gente, essa pergunta que estava aqui? Aos 9 anos de idade, eu tinha medo de um cachorrinho de brinquedo. Ele andava e latia e eu tremia de medo, isso é sério. É a Michele de Pernambués. Meu Deus, o medo, na verdade, sim, né? bem racional ali. É bem comum, tem algumas fobias que é característico de idade. Então, por exemplo, na infância, é muito importante a gente entender que o que acontece mais na infância mesmo, é o medo dos animais. Então, é muito comum essa fobia nos animais, ou nos animais não, nas pessoas durante essa fase da vida infância, da gente. da vida. Não é isso? O medo, na verdade, às vezes não tem explicação. Medo, meu irmão, é um medo, às vezes é até motivo de chacota de graça. Ah, medo disso daí, mas vai entender, né? Às vezes é alguma coisa que já nasce, né, com a gente. Olha, de volta aqui, e eu queria até agradecer a turma que está lotando nosso zap aqui de perguntas. Eu continuo aqui muito impactado com os medos. Tem gente que tem medo de foto, gente tem medo de cerâmica. Sabe, cada depoimento aqui que a gente realmente fica assim, caramba. Eu vou pedir, né, que vocês mandem essas perguntas diretamente para a doutora. Quero agradecer a sua participação, viu, doutora Nicole? Quero que você deixe seu contato e também o seu Instagram, porque é muita pergunta, é muita, muita, muita pergunta mesmo. Bom, eu agradeço a oportunidade, obrigado, Alex. Bom, meu Instagram é Nicole, @Nicole Ornelas Pisse. Vocês podem entrar em contato comigo. Eu vou abrir aqui algumas vagas para valor social para vocês que estão assistindo também e querem trabalhar essas questões, dar uma olhada nessas fobias. Então, para a audiência de vocês, eu vou estar abrindo aí essas vagas sociais. É isso. Muito, muito obrigado, viu, doutora?